Bom dia novamente, audiência, ouvintes e internautas. Bom dia, Bom, Jansen. bom dia, querida. É o Olha, hábito de fazer o outro jornal, tem sempre a palavra gravação ali em cima, eu já fiquei está atenta aí. esperta, né? Está ficando boa. É bom que você já fica. É mais uma para me ajudar, porque é muita informação ao mesmo tempo na condução dessa barafunda toda aqui. Ana Paula, cessar-fogo realizado, duas liberações de reféns e de prisioneiros palestinos também acontecido. Mas a sensação que eu tenho, eu, Jansen, estou falando de verdade, estou falando de nada, não é verdade? É minha opinião. Estou achando que as tensões não baixaram, não. Ou eu estou vendo errado? Não, você está vendo certo, porque essa liberação de prisioneiros do Hamas, ela está incitando o povo deles a voltar a fazer o que fazia antes. A sensação que tem em Israel, eu semana passada falei um mix de emoções, né? Talvez eu como mãe quisesse ter meu filho de volta, mas eu como refém não gostaria de ser trocada por terroristas, da forma que acontece. E é isso que está acontecendo. Eles primeiro já descumpriram o acordo, vamos ver amanhã, porque eram para ter voltado 5 meninas, voltaram só 4, disseram que vai voltar amanhã. Dos 33 que eles falaram que ia voltar na primeira fase, vivo. Te perdi, Ana Paula. É festa. Oi, voltou, vai. Dos 33 falaram que ia voltar vivos, só 25. Então, significa que dos 97 iniciais que eles falaram que iam devolver, né, contando que já começou a voltar, Israel mesmo recapturou, achou 2 corpos, depois teve mais um que foi achado, no final 94, só 25 estavam, 25 mais 7, dos 90 e poucos, só 32 estavam vivos, porque já voltaram 3 meninas, voltaram mais 4, né, no total 97, 94 menos 25, né, dá 69 vão estar corpos. Então, na verdade, você vê que Israel, assim, é o povo que a gente quer muitos nossos corpos de volta para tocar um corpo por 20, 30 prisioneiros que vão voltar para nos matar. E eles comemoraram, teve de rádio dizendo, Israel não deixou eles comemorarem, não sei o quê. Na verdade, na Judéia e Samária, chamada Cisjordânia, a própria autoridade palestina tem certos locais pediu para eles não comemorarem, mas era alguma coisa ligada ao Hamas, a guerra entre eles lá dentro. Mas eles comemoraram com fogos de artifício, o povo está voltando, né? Ganharam a guerra. A sensação que eu tenho daqui de longe, por mais que Israel tenha feito uma modificação no Oriente Médio, com a história da Síria, do Líbano, do Hezbollah, é que nada aconteceu assim, que Israel perdeu a guerra. Por mais que tenha exterminado vários, assim, militarmente Israel ganhou a guerra, mas emocionalmente e para o mundo, com todas as mídias, Israel perdeu a guerra. Israel se sente, o povo acha que, parte do povo acha que ganhou a guerra porque vai ter os reféns de volta, mas grande parte acha que está morrendo de medo porque vai tudo voltar. O cessar-fogo no Líbano teria acabado agora, dia 25, mas como não existe palavra acordo para esses grupos terroristas. Existe, eu faço o que eu quero, eu te engano durante um tempinho, depois eu volto a fazer o que eu quero de novo. Então, o Hezbollah, por exemplo, ele jamais saiu, ele não tinha a menor intenção de sair do sul do Líbano, né, contanto que Israel continuou pegando armas e encontrando esconderijos e caminhões se deslocando com armamento. O que deveria acontecer no sul do Líbano? O governo libanês deveria colocar o exército libanês ali trocar pelo exército israelense. Ele deveria tomar conta.
uma vez que a Unifil, que é o braço da ONU, nunca fez esse trabalho. Ela sempre deixa a ponto de eles construírem túneis, entrada dos túneis, no pé do muro de uma das bases da Unifil, de terem tanques da Unifil com o símbolozinho do Hezbollah. E o Hezbollah agora está colocando o povo para atacar. Eles estão voltando com bandeiras do Hezbollah para o sul, né, e estão incitando e atacando o exército de Israel. Eles ampliaram por mais 18 dias esse cessar-fogo lá no Líbano. E em Gaza, uma coisa que é incrível, eu estava vendo uns vídeos, como é que é a propaganda de guerra, e como é que Israel não sabe combater essa propaganda. A gente sempre vê aquelas coisas naquele local onde tem a guerra, aqueles prédios acabados, aqueles quarteirões acabados, só que você levanta voo, entra num Google Maps, aliás, nem seria o Google Maps, eles botaram satélites.maps, que tinha uma visão, botaram os dois, mas descobriram que porque os satélites, eles descobriram depois e tem uma visão melhor. Você vê que, por exemplo, a cidade de Gaza, a ponta da cidade de Gaza tem uns bairros que foram uns quarteirões onde tiveram a guerra. Depois você vai andando pela cidade de Gaza, você vê assim, aqui tem um prédio destruído, provavelmente algum escritório do Hamas, aqui tem outro prédio destruído. A cidade, inclusive, com praças, com ruas, tudo movimentado. Aí você tem uma cidade que ficou um pouquinho mais destruída mesmo. Você vai indo nas outras cidades, tem cidades que o exército de Israel não entrou. Esse pessoal que está voltando, eu acho que é de Jabalia, ou da própria parte de... Então, realmente de um território que foi... onde houve a parte mais forte da guerra. A própria Rafah, que é a cidade que faz fronteira com o Egito, a grande parte dela não teve uma bomba. Então, assim, Israel tinha que aprender a mostrar, olha como é que Gaza está, a gente não destruiu Gaza. Porque eles mesmos falaram assim, a gente já fazia isso ser transformado num estacionamento, estavam se vangloriando, porque aparecia para o próprio israelense aquela cena daquele trechinho. O campo de refugiados não era os 2 milhões, quase 2 milhões de refugiados de Gaza que estavam naqueles campos, era o pessoal de um trecho de uma cidade que teve que ser evacuado e que agora está voltando. E que eles estão mostrando, se você pega os vídeos que eles fazem, as crianças indo lá, como aqui há pouco tempo, né, antes de 2022, as crianças iam lá para tirar foto com os soldados, né, essa coisa do orgulho, você vê uma pessoa, toda aquela fila que o pessoal faz para tirar foto com o Bolsonaro, eles estão fazendo isso com os terroristas, o pessoal, desculpa, do Hamas, que está enfileirado ali acompanhando essa volta. Ao mesmo tempo, você vê vídeos deles espancando, atirando nas pernas, torturando os palestinos que eles acham que possam ter ajudado Israel, ou aqueles que eles viram roubar, ou acharam que pegaram ajuda humanitária, que era para o povo, mas que ia só para o Hamas. Tá um negócio absurdo. E aí vem o Trump com a ideia maravilhosa que vai limpar Gaza, que nem ele falou assim, vou tirar o lixo da minha casa, vou tirar os estrangeiros aqui da minha casa, ele falando dos Estados Unidos. E ele acha que ele pode fazer o mesmo em Gaza. Não, ele não pode fazer o mesmo em Gaza. Primeiro, porque Gaza é a casa daqueles caras. Segundo, porque os países para os quais ele consultou, ninguém quer os palestinos. O Egito botou um muro desde o início. O Egito não aceitou Gaza quando o Sinai foi devolvido. Gaza é a ponta do Sinai que tem a orla com o Mediterrâneo, com o mar Mediterrâneo. O Egito falou assim, esse pedacinho eu não quero não. E eu não quero, não me entrega agora que eu não vou ficar com isso. A Jordânia não quer os palestinos lá dentro, porque eles sabem a dor de cabeça que é nenhum. Aí falam, então manda para o Catar, porque o Catar é que financia tudo isso. O Catar é que onde estão os líderes deles em hotel 6 estrelas. Ah, não, aqui a gente não pode receber e tal. Mas um palestino não entra na Arábia Saudita, são todos os vistos
de palestinos para a Arábia Saudita foram cancelados e não dão para mais ninguém. E eles estão lá, felizes da vida, achando que ganharam. E aí você vê vídeos de mulheres, a gente fez fazer o 7 de outubro mais e mais vezes. Eles acham que eles vão voltar a fazer o que eles fizeram antes. Vai acabar os 42 dias e a gente vai ver o que vai acontecer. Porque o cessar-fogo são no total de 6 semanas. Se eles forem cumprindo até o final, já foram 290 terroristas soltos, de alta periculosidade, pelo que eu entendi, porque primeiro falaram que eles iam ser mandados para fora, os piores. Não, eles estão lá, inclusive, como eu falei semana passada, inclusive ficaram, os que moram em Jerusalém voltaram para Jerusalém, os que moram em vilas, em cidadezinhas muçulmanas dentro de Israel voltaram para as suas cidades, e eles estão ali dentro, prontos para começar tudo de novo. Não tem como dizer que acabou o clima de guerra. Não acabou. Pois Eu acho que, para mim, o clima de medo aumentou. Essa é a sensação que eu tenho mesmo, né? Essa é a sensação que eu tenho de que o clima de guerra ele continua, a sensação que eu tenho é de que as tensões estão, na verdade, no meu entendimento, estão até maiores, porque durante o período efetivamente da guerra se sabia exatamente o que estava acontecendo, o que estava se perseguindo fazer. Agora gerou uma incerteza, não se sabe o que pode acontecer a qualquer momento, e a tensão permanece lá no alto. Não houve nenhum arrefecimento da tensão, muito pelo contrário. Então, acho que, inevitavelmente, esse cessar-fogo, se houve nele, em algum momento, um projeto de retorno da paz, ele nasceu como um projeto natimorto, porque não vejo a menor chance disso acontecer nos parâmetros que foram estabelecidos. A sensação que eu tive também agora, com um pouco menos de emoção carregada pela volta das pessoas, das famílias, dos reféns, dos primeiros reféns, pelo menos, tudo mais, é que isso foi mais ou menos uma chave de galão goela abaixo, que teve que se aceitar, mas que não vai se sustentar. E aí a minha preocupação é, no momento em que essa pretensa chave de galão não for mais atendida por conta das emergências e as necessidades de voltar a se defender, o que é que virá em termos de retaliação por desobediência dessa chave de galão que se recebeu? Essa é a preocupação que eu estou tendo para frente. Olha, dependendo do que acontecer no final dos 42 dias, pode ser que o Bibi caia, né, o Netanyahu. E aí a gente não sabe o que vai acontecer com quem assumir. Essa é uma percepção, eu não sei se eu estou certa nessa percepção, mas até porque existe os políticos lá dentro que abandonaram o barco nesse momento e que falaram, se tudo voltar, se a gente voltar a guerrear pela nossa paz, a gente volta. Mas a gente é tão contra esse acordo que a gente está saindo desse barco nesse momento que a gente não apoia de jeito nenhum. É um acordo absurdo, da forma que é. Ele é muito desigual, Como né? eu falo, assim, toda vez que eu falo, eu lembro da cara das meninas e me coloco como mãe delas. Mas pensando num povo, eu me lembro quando eu fiz aula de direção, o meu professor, ele estava falando sobre regras e tal, ele falou assim, se você é motorista de um ônibus com 44 pessoas sentadas e 28 em pé, vem uma pessoa, atravessa correndo e você está numa velocidade de 60 quilômetros, uma pessoa atravessa na tua frente. Se você frear, você salva essa pessoa, mas você pode machucar seriamente 70 e poucas pessoas estão dentro do teu ônibus. Eu fiquei com essa imagem, esse cenário, né, na minha cabeça a vida inteira, e hoje eu vejo uma coisa parecida com isso, em relação aos reféns. Aí vem a Ana Paula, que é mãe de 3 filhos, que não consegue se desvincular do coração. Aí eu lembro do pai, do refém, que fala assim, meu filho falou e eu vou cumprir, ele está certo. É aquele mix de emoções. E a gente vê o que está acontecendo, que o lado da razão é muito mais forte nesse momento. Porque eles vão voltar a fazer o que quer. E aí tem a história da autoridade palestina, que é
Abu Giz, esqueci o nome. Bom, tudo bem. O líder da autoridade palestina, gente, desculpa, me deu um branco aqui. Abbas, alguma coisa Abbas, Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Lembrei. A tendência era que ele fosse tomar conta de Gaza. Agora, se ele tomar conta de Gaza, já está tendo guerra entre Hamas e Fatah. Fatah é da autoridade palestina. Na Judéia e Samária, Cisjordânia, né? É bem capaz que ele faça... A guerra vai ser entre eles em Gaza, porque eles foram expulsos de Gaza pelo Hamas de uma forma atroz. Eles foram massacrados, torturados, né? Então tem essa divisão entre eles mesmos, e aí provavelmente ele vai chegar com sangue nos olhos ali para tomar conta do Hamas. Então não sei se isso vai acontecer, né? É uma das probabilidades. Israel tem a possibilidade, inclusive, de reanexar a Judéia e Samária, porque lá está tendo muito conflito que não aparece para a gente na mídia, conflito entre eles e conflito, como eu sempre falei, dali saem muitos terroristas de faca na mão, de carro para atropelar, com um fuzil para atirar em transeuntes, eles fazem de outra forma o ataque, né? E eu não vejo assim nada diferente do que eles chamam de intifada prestes a acontecer. A intifada é o ataque terrorista de homens que eles chamam, não seriam lobos solitários, porque são todos do mesmo grupo, todos induzidos, né, ligados à mesma coisa, mas que vão para a rua para esfaquear. Semana passada teve 2 dias seguidos em Tel Aviv. Eu acompanhei isso e você também passou para a gente aqui. Ana Paula, são 11h17. Não vai dar para esgotar o assunto como eu gostaria. E me veio na mente agora uma questão. Ontem eu conversava com... Só uma coisinha. Amanhã a gente está na expectativa de devolverem mais 4 pessoas. Eu imagino. Além do fim de semana. Acho que eu ouvi uma coisa dessa. Eu ontem conversava com um dos nossos comentaristas aqui do programa e falava uma coisa assim, nós aqui no Ocidente, nós temos eu não sei se é ilusão ou se a gente enxerga de forma romântica, a verdade é que nós sempre entendemos que, ou achamos que é impossível alguém não querer paz, né? Essa é a máxima da nossa mentalidade. Como nós somos naturalmente pacíficos, não necessariamente pacifistas, mas somos pacíficos, nós achamos que é quase que impossível achar que alguém prefira a guerra à paz. Uma questão moral, ideológica, social, coisa que o vale. Mas essa lógica ela não se aplica à mentalidade oriental. Quando eu falo oriental, é do Oriente. E aí eu estou falando do Oriente para lá, né? Na direção da Oceania mesmo e tal. Porque a mentalidade é outra no que se refere à questão da guerra. Porque a guerra não é necessariamente a revolta contra alguma coisa que me fizeram, mas é um sentido, parece que é um sentido de vida, né? Eu preciso guerrear contra isto ideologicamente. Ou seja, perpassa a ideia da paz. Perpassa a ideia da paz, vai através dela e para além dela, em que eu vou andar para a paz, porque o objetivo maior não é necessariamente a guerra, mas é o extermínio do outro, que é um oponente existencial, essencial, coisa parecida. Parece que a mentalidade é outra. O que eu estou querendo especificar, minha gente, é que a mentalidade do terrorista não é a mentalidade de que vou preferir a paz. Ele quer que o mundo se exploda, inclusive ele. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele não está preocupado com a sua manutenção da sua dignidade física, nada.
Então, não dá para a gente trabalhar com a mentalidade achando que o que eu pretendo, o outro pretende também, vamos negociar a paz. Isso não existe. Porque o terrorista, ele é alguém que já foi, já está para lá, ele já avançou, já está muito além das questões morais e éticas. Ele está preocupado em realizar aquilo por qual ele vive, e ele vive para matar. Ele vive para exterminar o outro. É muito triste a gente falar um troço desse, não há dúvida, mas eu estou falando exatamente para que a gente entenda que essa questão romântica de que precisamos buscar a paz, a gente está trabalhando na ideia de um lado só, mas não está vendo o outro lado. O outro lado não passa, não pensa nisso. Tanto não pensa nisso que o camarada acabou de sair da prisão, foi libertado no acordo e saiu matando. Em Tel Aviv, não é o caso do cara que foi apunhalando todo mundo? Ele acabou de sair, está lá dentro de Israel e fez. Então, a mentalidade é outra. Não dá para a gente ficar tentando achar que vamos estabelecer critérios, vamos criar condições e agora vai todo mundo viver bem. Isso não é desse jeito. Entende o que eu quero dizer, Ana Paula? A gente não pode ficar achando que eles vão cumprir o acordo de paz. Não vão. Porque para eles não é o que eles querem. Eu queria só fazer as nossas palavras, a forma que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente é criado para falar, você começou a falar o Oriente e tal, já estou eu pensando que você, durante metade da tua fala, eu achei que você estava encaixando Israel até você falar a palavra terrorista. Como eu já estou preparada, eu esperei e entendi que você acabou falando do outro lado. Quem não está preparado já ficou com isso na cabeça. Quem não é judeu, quem não está acompanhando a guerra, já está achando que Israel também é terrorista. E eu queria dizer uma coisa muito importante. O nome do exército de Israel é o único exército que leva no nome Exército de Defesa de Israel. Ele defende Israel. Tudo que você viu na sua vida inteira, e Israel atacou, foi sempre uma defesa pós um ataque, pós vários ataques, mas que a mídia só mostrou a partir daquele momento. Israel nunca foi o primeiro a atirar. Ele está sempre defendendo. Ele, quando ele precisa usar da sua força, é porque antes ele recebeu um míssil na cabeça, uma intifada no meio do povo, que é o ataque corpo a corpo, né, dos terroristas. E a cabeça do terrorista, a cabeça de uma linha de muçulmanos, que eles acham que a vida deles é lutar, e eles precisam conquistar terrenos. Eles não se incomodam em perder vidas, desde que eles cheguem ao objetivo de ter o território deles. Eles querem dominar o mundo. Nem a dele, quanto mais o de pessoas que eles colocam como escudo, por exemplo. Não, eles querem. Para eles o escudo é um mero. Os fins ficam os meios. Mas tranquilamente, inclusive para vários dos escudos, sabem que estão indo como mártires. O negócio deles é conquistar o mundo. Em 2017, um sheik dos Emirados Árabes, ele fala, quando estava falando, tendo auge daquelas migrações, foi 17? Não sei, então não foi tão no auge, mas já estava tendo bastante migração síria, né, para a Europa. Ele fala, tem uma entrevista que ele fala, vocês não sabem o que vocês estão colocando dentro da casa de vocês. Eu não quero essas pessoas no meu país. Um muçulmano. Eu entendo a sua preocupação e, lógico, você está dentro do exercício dessa questão há muitos anos e eu estou apenas falando como apresentador de um programa e eu não tenho vivência nem no traquejo verbal, nem na loquacidade necessária para usar as expressões certas. Estou falando daquilo que me prorrompe o peito, que eu vejo emocionalmente e percebo claramente o que está acontecendo. Não que eu não queira paz, minha gente. Eu estou torcendo, eu fiquei feliz da vida quando chegaram a um acordo de paz, a um cessar-fogo, mas a gente vai vendo claramente as distorções e o desequilíbrio que foi feito no acordo, que não garante a perpetuação dessa paz, muito pelo contrário, é um tipo de acordo desequilibrado,
Porque, veja só, algumas pessoas que foram soltas, né, e a mídia ficou só em cima das mulheres e crianças que foram libertas, como se não tivesse sido libertado nenhum terrorista. Calma, Eles não falaram em calma. terrorismo. Não, não, não. Lembra que eu falei das palavras? As mulheres e crianças que foram libertas, você está falando dos palestinos? Sim. Não, foram terroristas. Não, desculpa. Todos eles que estavam presos praticaram atos terroristas. Sim, mas eu estou dizendo que como eles foram libertos, foi dito que eram mulheres e que estavam longe das suas famílias, não sei o quê e tal. Então, esse é o cuidado que a gente tem que falar com as palavras. Pois é, mas eu estou Até falando... a forma de inverter a ordem das coisas, entendeu? Assim, eu estou te falando porque... E a mídia soltou de uma forma que a gente fica achando que só foi preso gente inocente, mulheres e crianças que não precisavam ser presas, afinal de contas não faziam nada, tadinhos, estavam longe das suas famílias, choraram quando chegaram perto da família e tudo mais. É uma sensação completamente distorcida e é uma sensação provocada. Então, e não são crianças, tá? Eram jovens. Só porque são menos de 18 anos, eles usaram a palavra crianças. Eu sei. E foram lá com uma faca tentar matar alguém. Ou mataram, chegaram a matar pessoas. Então, a mídia... quer dizer, eles lutam para conquistar o mundo. Assim, só para terminar aquele meu primeiro raciocínio, território, eles querem dominar o mundo que eles acham que o mundo deles é o melhor, que a filosofia, que a religião deles é a melhor, e eles vão lutar, como eles vão fazer, da forma que eles souberem, com os atentados terroristas pelo mundo, convencendo a cabeça principalmente dos homens, porque as mulheres acham bonitinho, que eles vêm com aquela coisa para conquistar mulheres e LGBT, mas o homem, eu falei da virilidade, né, que eu falei... Porque a partir da hora que eles conquistam um homem para o lado deles, esse cara não volta. A mulher, o LGBT, pode até perceber que está tudo errado, mas o homem, a virilidade dele, né? Vou ser o mais forte, eu vou dominar, vai todo mundo me obedecer, minha mulher vai ser... Eu vou poder ter 5 mulheres, vou poder dar porrada nelas a hora que eu quiser, porque se elas não me obedecerem e não fizerem o que eu quero, e eu vou lutar porque eu sou másculo. É essa a cabeça deles, e com essa cabeça que eles vão conquistando o exército pelo mundo, adeptos pelo mundo todo, para conquistar, como eles estão conquistando várias cidades da Europa, que estão perdendo já as próprias leis locais, e o mundo acha bonitinho. A mídia, você falou certo, é a mídia, sempre foi a mídia, quando eu comecei a falar que também Israel não soube usar da mídia para mostrar a realidade, a mídia vai estragando isso, porque são jovens, as fotos, os vídeos das criancinhas de 13, 14, 15 anos do lado dos soldados, eu não dou 2 anos para esses garotos estarem, nem 2 anos, 1 ano, 6 meses, alguns deles já com 14, já com arma, com RPG, carregando um RPG, lançando... tem um vídeo de uma criancinha de 2 anos na sala de casa com um brinquedo que é um lançador de mísseis e o míssil é de borracha. Amarelinho com a ponta vermelha, que é a borracha de... Igual que a gente tem, criancinha que tem de arminha, né? Mas é de míssil, a criança lançando, e ela gritando, e lançando, e aí ela põe a mãozinha assim no ouvido, ela coloca o negocinho, põe a mãozinha no ouvido. E desde pequenininho eles são treinados para conquistar, para atacar, é a filosofia deles, como você falou, a mentalidade deles. Infelizmente, Israel é o foco principal e inicial disso, os judeus, né? E eles vão... A gente tem que parar de... Você falou eu estou começando a trabalhar aquela história sobre a coisa do antissemitismo, tá? Comecei a ver por onde, que caminho que a gente vai fazer esse trabalho sobre o antissemitismo. Porque para eles, como eu não vou lembrar a frase correta da Golda Meir, que foi a primeira-ministra de Israel, uma grande estadista, que ela falava que a guerra não vai acabar enquanto eles não amarem mais seus filhos do que eles odeiam os judeus. Eu vi essa frase dela em algum lugar, inclusive. Mas o meu caminho nessa história toda que eu estava falando anteriormente, Ana Paula, é exatamente esse. Onde eu queria chegar com aquilo que eu vinha falando. O que eu queria chegar é o seguinte: o problema é muito mais profundo do que apenas lutar por um cessar-fogo para poder se utilizar do próprio cessar-fogo como resultado político da minha grande influência no mundo. Olha, eu sou um pacifista, eu consegui juntar aqui o Hamas e Israel e consegui fazer a paz entre eles e eles fizeram cessar fogo. A coisa é muito mais profunda do que isso. O que eu estava falando é o seguinte:
a coisa não trabalha dentro, essa questão não é trabalhada dentro dos nossos princípios de percepção da vida, é dentro do princípio deles. Então, a gente tem que começar a pensar muito mais profundo que apenas o cessar-fogo para solucionar, na verdade, a nossa consciência. Temos que acabar com uma guerra que está ali matando gente, tadinhos deles todos. Lógico que uma pessoa só, uma única pessoa morta numa guerra, seja ela soldado ou terrorista ou pessoas inocentes, é tudo muito lamentável, porque é uma vida, inevitavelmente, mas a coisa é muito mais profunda do que apenas cessar-fogo. A gente tem que entender qual é a circunstância em que se pretende o cessar-fogo, para que é que se pretende esse cessar-fogo, como é que esse cessar-fogo vai ser feito, quais são as negociações, há equilíbrio nessa negociação, o que está saindo vai evitar ou vai fomentar mais guerra ainda depois, porque quem está saindo vai voltar a matar e até com muito mais vontade, ou a gente se imbui de efetivamente partir para a solução do problema como deve ser solucionado, ou a gente vai, na verdade, apenas procrastinar, prorrogar, né, jogar para frente uma coisa que inevitavelmente vai explodir diante dos nossos pés, embaixo dos nossos pés, perdão. Então, e diante da nossa cara. Então, ou a gente começa a pensar nisso como deve, como é necessariamente para ser pensado, ou nós vamos ficar batendo palmo para o maluco dançar. Que é o que eu estou vendo que está acontecendo. Apenas virou assunto de pauta jornalística. Mas de efetivo mesmo, como cessar-fogo para a perenidade da paz, ninguém se preocupou, nem quem estabeleceu ou negociou o cessar-fogo. Por enquanto, está tendo um momento de paz, nenhum míssil está caindo em Israel, né? Nem o Iêmen parou também, né? Por enquanto, está quietinho. Apesar dele falar, não, o problema foi no cessar-fogo com o Hezbollah, que ele não parou, que o problema dele era Gaza, né? Mas com o Hezbollah, ele já se recompôs todo em números de terroristas, de soldados, sei lá como eles se chamam lá dentro. O Hamas, o Hezbollah não, o Hamas principalmente. O Hezbollah está tendo um problema porque ele está com a Síria em volta, o pessoal dos rebeldes que odeia eles, que está tentando entrar no Líbano também, mas o Hamas já se recompôs e eles estão prontos. E aí eu fico lembrando das pessoas que eles mataram, que eram pacifistas. Quem mora no kibbutz é de esquerda, e tem aquela coisa, né? Era bem o pessoal Palestina Livre, é bem esse pessoal que queria a paz, e eles mataram justamente quem mais ajudava eles, apesar deles já serem independentes, como eu sempre falo aqui, dia 6 de outubro, um dia antes, até o dia 6 de outubro de 2005, até o 6 de outubro de 2023, tendo alguns entreveros, vai e volta e tal, coisa de alguns dias e acabou. O Hamas tinha completo domínio sobre Gaza, eles eram autônomos, eles eram donos de si mesmos. Infelizmente, eles estragaram tudo, que quando Israel saiu de lá em 2006, deixou plantações, deixou dessalinizadores, deixou universidades, hospitais. Eles falaram que não queria nada dos judeus, eles podiam ser autossuficientes em várias coisas e não são. E você vê um país, qual o país no mundo, o único país no mundo que em guerra é obrigado a dar água, combustível e comida para o seu inimigo. Porque Israel é obrigado a dar. Quando Israel cortou, foi quando teve a primeira troca. Israel cortou não, diminuiu, porque ele não cortou total, mas diminuiu drasticamente. Ele foi obrigado, o Hamas fez a primeira troca de reféns ainda em novembro, dezembro de 2023. Depois o mundo falou, você tem que dar, você tem que alimentar teu inimigo, você tem que dar combustível para o teu inimigo te atacar, você tem que dar energia para o teu inimigo te atacar. O único país no mundo que continua dando comida, energia e água para o seu inimigo. É muito complexo isso, muito além do entendimento do povo que não vive ali. Exatamente. Como a gente não vive ali, a gente não sabe exatamente como a coisa funciona, e aí fica só em função daquilo que nos é dito, de maneira distorcida e atendendo a alguma agenda que a gente ainda não entendeu exatamente qual é, mas que está longe de ser a agenda da efetiva paz para todos, né?
Isso, descaradamente, não é. Ana Paula Goldbar, 11 horas e 35 minutos. Fazer uma frase só dessa tua agenda. A agenda de paz, ela corre da seguinte forma. Se os terroristas baixarem as armas, a paz ocorre. Se Israel baixar as armas, Israel some do mapa. É uma forma de se enxergar exatamente essa questão. Essa é a frase que a gente fala, ó. Não estou inventando essa frase agora, não, tá? Essa frase foi dita por um desses primeiros ministros lá de Israel. Não sei nem se foi a própria Golda Meir, mas acho que não. Isso é um fato, porque eles querem tudo sem uma alma viva de judeu. Coexistência, como existia antes de 1947, 45, que mostra aquele mapa, quantos palestinos, mas que naquele meião ali, quase 50% era de judeus, mas eles colocam como ali era a Palestina, que a minha bisavó, minha tataravó, estavam ali naquele meio, eles acham que tem que ser tudo, mas só deles. E a gente, morto ou afogado no mar. Desculpa te interromper, era só esse complemento. Mas é isso aí, a gente tem que começar a observar isso, vamos ver quais serão os próximos passos, vamos aguardar o final de semana aí, vamos ver se a coisa acontece dentro do que está programado e se esse desequilíbrio vai continuar existindo. Obrigadíssimo, querida, 11 horas e 37 minutos. Para você que está aí, não saia da programação, a gente volta já já. Obrigado, Ana Paula, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, fique com Deus. Tá, obrigada.